Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 do Açaí Atacadista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea. Temos essa ferramenta disponível na plataforma. Referência: português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível o release de resultados. A apresentação está disponível no link que iremos colocar no bate-papo. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí, constituem, sim, crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passaria a palavra a Gabriele Lu, diretora de Relações com Investidores do Açaí. Por favor, Gabriele. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço a participação mais uma vez na teleconferência do Açaí, referente aos resultados do quarto trimestre de 21 e do ano de 2021. Queria apresentar os palestrantes que estão presentes hoje nessa discussão: Belmiro Gomes, nosso CEO, a Dani Sabag, nossa CFO, e também nossos vice-presidentes, Vlamir dos Anjos, Comercial e Logística, e o Anderson Castilho, de Operações. Antes de começar a apresentação, vou passar a palavra para o Belmiro, para as considerações iniciais. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos, obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultado. Esperamos que as informações que sejam trazidas para essa conferência sejam úteis para os investidores, para os analistas, para quem estiver nos ouvindo. Se quiser colocar a apresentação em tela. Tem mais algum ponto, Gabi, que você queira complementar? Não, do meu lado. Tá bom. Bem, quarto trimestre de 2021 e fechamento do ano de 2021. O quarto trimestre de 2021, a Açaí bate o recorde de faturamento. Tem uma série de avanços, uma série de conquistas, Um ano ainda, 2021, um ano com uma série de atipicidades, com os impactos ainda decorrentes da pandemia, especialmente pela base de comparação do ano anterior, em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, que começou muito forte em março, e ao longo de 2020, a injeção de dinheiro, os auxílios, hábitos de compra do consumidor, alguns aumento de consumo em algumas categorias em 2020, especialmente na linha de limpeza, limpeza doméstica, limpeza de roupa, higiene pessoal, acabaram se revertendo dentro de 2021, especialmente agora no quarto trimestre. Quando a gente faz um balanço dos 2 anos, desse período da pandemia, nós temos um fortíssimo crescimento. O Açaí, ele cresce 50% em 2 anos, um crescimento extremamente expressivo. Tem um peso aqui dentro também inflacionário, como todo mundo sabe, do aumento de preço de alimento, mas, de qualquer maneira, é um crescimento extremamente relevante. No quarto trimestre, nós atingimos 12,6 bilhões de faturamento, a receita bruta no ano passou dos 46 bilhões de reais, e mesmo executando um plano muito ousado de abertura, no total nós inauguramos 28 lojas em 2021, que somadas 19 lojas que nós tivemos
em 2020. No total, nós inauguramos 47 lojas no período da pandemia, novas praças, ampliando o poder da marca, ampliando a nossa participação, presença numa série de municípios e adicionando praticamente quase que 16 bilhões de vendas dentro desse período, dentro dos 2 anos, né? Tivemos, né, na nossa visão, uma preservação, uma estratégia assertiva no quarto trimestre de preservação de margem, a margem mesmo com essa quantidade de abertura de loja, mesmo com a base não refletindo totalmente, né, com as diferenças de base de comportamento, 2 anos, a margem fechou, na nossa visão, numa boa estabilidade dentro do quarto tri e principalmente em relação ao ano de 2020, com um avanço ainda de 0,4. Né? O EBITDA ajustado da companhia atingiu 3,3 bilhões de reais. Importante destacar, né, que esse é o EBITDA, né, pós-IFRS, mas mesmo quando a gente olha a visão do pré-IFRS, tem uma geração de EBITDA próxima a 3 bilhões de reais e uma geração de caixa de aproximadamente 2,9 bilhões de reais. Nós vamos destacar ao longo da apresentação a capacidade da companhia, até pelo modelo de negócio de geração de caixa, dado que o Assaí ele tem um desafio, né, gigantesco, no maior projeto que nós já executamos, né, ao longo desses anos, dessa trajetória de crescimento, que é a conversões das lojas de hipermercado adquirida do Extra para a bandeira Assaí. Então, a companhia ela fecha o balanço em termos de geração de caixa. Dani, nossa diretora financeira, vai poder dar um pouco mais de detalhes, mas em termos de geração de caixa, um ano também muito positivo. E um crescimento do lucro líquido também dentro do último TRI, de 527 milhões de reais a base total, ele crescendo 76% sobre o ano passado. Parte disso, como a gente destacou dentro do release, ele é reconhecimento de créditos fiscais. Ao longo do ano, nós reconhecemos créditos fiscais dentro de 2021, que totaliza o ano com 1,6 bilhões de reais. Excluída essa parcela de créditos fiscais, ainda teria um lucro líquido próximo a 1,2 bi. Mas é importante destacar que, mesmo com esses reconhecimentos de crédito, a companhia tem monetizado os impostos. Quando se olha lá, vocês podem ver isso nas demonstrações financeiras, quando você olha a conta de saldo de impostos a recuperar, a variação que a gente tem ascendente de 2020 para 2021, ela se refere muito mais às contas de estoque, pelo aumento de estoque que a companhia cresceu, do que eventuais problemas de monetização, seja nos diretos, seja nos indiretos. Principalmente, a gente gostaria de destacar o quanto nós conseguimos monetizar na conta de CMS. Então, ou seja, os créditos fiscais que foram reconhecidos, eles fazem com que esse lucro líquido seja verdadeiro, porque ele tanto foi contributivo do ponto de vista de resultado, mas também contributivo do ponto de vista de caixa. Dentro do quarto trimestre, houve um reconhecimento de crédito referente às subvenções fiscais. Subvenções fiscais, elas são, né, os regimes especiais, benefício, tratamentos tributários que a companhia mantém em diversos estados da federação, seja no centro de distribuição ou operações de lojas, né, a partir da lei complementar, né, de 160 de 2017 e recentemente, o ano passado, com julgamento que teve no CARF, acho que em julho de 2021, que deu base para o reconhecimento desses créditos. A companhia ela fez esse reconhecimento agora no quarto trimestre. O valor que foi reconhecido, ele refere-se parte ao ano de 2021 e parte ao ano de exercícios anteriores. Terá ainda uma parcela no mesmo montante, ou difícil afirmar, porque isso depende dos produtos que foram vendidos, das categorias em relação, né, à venda do que nós tivemos. A parcela de 2021 é esperado uma parcela em termos proporcionais à venda, guardado, obviamente, eventuais pequenas variações de participação de venda de Estado, mudança de mix do produto. Participações deve ter um montante na mesma magnitude para o ano de 2022. Se quiser avançar para a próxima página. Em termos de expansão, foi uma expansão histórica. Foram 28 novas unidades, 4 conversões, né? 3 que eram hipermercados e um shopping que foi convertido numa loja do Assaí, mas principalmente nós quebramos o recorde de expansão orgânica, né? Então, gostaria de agradecer também o time do Assaí, né? Todas as áreas são envolvidas no esforço de expansão de cada uma das novas lojas, desde o período de entrar com o projeto, prospectar o terreno, incluir essa nova unidade, colocar mais uma loja do Assaí. Então, são 24 lojas orgânicas, significou aproximadamente 500 mil de metros quadrados de área construída, alguma coisa em torno de 70 quilômetros de área de exposição, 30 quilômetros se você colocar todos os carrinhos junto. Então, foi um feito extremamente importante do time do Assaí.
Foi um ano que ainda, por efeito da pandemia, teve impactos na expansão, impactos relativos a custos de produtos, insumos de material de construção, mas principalmente no canteiro de obra, né? No período de execução de obra, nós temos ainda alguns, ao longo de 2021, né? Uma série de protocolos que foram seguidos, seja por imposição das legislações municipais, sejam até por imposições nossa mesmo da companhia e das construtoras, que fizeram com que o cronograma de obra acabasse ficando um pouco mais dilatado do que nós esperávamos. Com isso, houve uma concentração de inauguração de lojas, né, dentro do quarto trimestre. São 21 lojas no mês, né, dentro do quarto trimestre, 14 lojas nos últimos 30 dias. Né? Mas, no fim, conseguimos cumprir o guidance. Nós chegamos até a ter a possibilidade de 30 novas unidades, mais 2 obras nós resolvemos postergar para inaugurar esse ano. Uma já foi inaugurada, que é Porto Velho, a outra vai estar inaugurando agora essa semana. Então, dentro do nosso plano de expansão, vou dar um pouco mais de luz lá para frente, no final da apresentação, mas isso mostra a capacidade do Assaí de conseguir fazer uma quantidade de inaugurações, né? Alguns reforços dentro da área de projetos, dentro do nosso pessoal envolvido, né, na expansão, seja o pessoal interno, seja terceiros e contratados, vão ser muito, né, aprendizados tidos com essa quantidade de inauguração concentrada num período. Vai ser extremamente importante no período agora de conversões de lojas do Extra Hiper. Pode avançar, Gabi. Falando em 28 unidades, né, o número 28, às vezes ele pode não capturar, né, totalmente, mas quando nós olhamos, né, seja a capilaridade dessas lojas distribuídas em diversas cidades, unidades da federação, desde lojas dentro da região norte, nós entramos no Acre, né, no ano passado, com a inauguração em Rio Branco, nós tivemos loja em Manaus, tivemos loja em Belém, tivemos loja em diversos estados do Brasil, algumas lojas em novas cidades e outras já em regiões que o Assaí está atuando. Essa inauguração ainda no final do ano, nessa concentração, ela teve alguns impactos um pouco dentro da nossa base, mesmo as lojas, porque você acaba tendo um pouco de canibalização, principalmente no público, pessoa jurídica, o consumidor nem tanto, uma vez que há sempre um cuidado com a canibalização interna que nós mesmos provocamos, mas foi executado, foi entregue. Com isso, a Assaí quebra um recorde de construções de lojas de cash and care num único ano dentro do Brasil. Pode avançar. Passando pela próxima, né, nós vamos olhar um pouco da receita líquida, né, alguns comentários que valeriam ser feitos, embora a gente já tenha destacado, né, a gente ainda vê um movimento, né, principalmente no quarto trimestre, ele segue o movimento que a gente já tinha sinalizado no segundo TRI de 2021 e terceiro TRI, que é um movimento de trade-down que vem sendo feito pela população. Obviamente que o aumento de preço, a inflação no alimentar, seguido de aumento de preços, insumos que pesam na renda das famílias brasileiras, combustível, energia elétrica, uma série de outros, tem pressionado o consumidor. Então, há algumas características que foi bem observado dentro desse trimestre, né? O quarto TRI, da nossa visão, ele não sinaliza uma tendência para 2022. O quarto TRI ele tem um efeito base do quarto TRI de 2020, né? Que havia-se uma expectativa, né, ao final de 2020, que pudesse ter um forte Natal, um forte Ano Novo. Houve em 2020, ainda você tinha os auxílios e houve um abastecimento mais forte, tanto por parte das famílias, tanto por parte também dos clientes, pessoas jurídicas, fato esse que não se repetiu em 2021. Então, a somatória de um efeito trade-down que tem sido observado em diversas categorias de produto, a população ela tem ajustado, né, o seu consumo pelo preço que está o produto hoje no mercado e massa de renda disponível. Isso tem sido visto em diversas categorias, onde tem se buscado comprar o produto, né, por de outra marca, fazer uma substituição, comprar um produto mais barato, ou até uma embalagem menor. No quarto TRI também, a gente já tem uma questão de percepção da pandemia, onde o consumidor ele não vê uma necessidade de estar fazendo tanta compra, por exemplo, abastecedora, então muitos acabaram esgotando até o teu estoque dentro do domicílio. E também o público, principalmente o PJ, no quarto trimestre, ele estava extremamente com pouca confiança, seja para o abastecimento do Natal, seja para o Ano Novo e para o próprio abastecimento da entrada de 2021, né? Muitos deles também impactados por questão de caixa, com poder de compra diminuído. Então, foi também um período onde falou, bem, mas por que não investir mais em margem? A gente sentiu o mercado totalmente inelástico,
né? Colocar maior volume de itens em ofertas, né? Em alguns casos ele se tornava até inócuo, porque o comerciante ele falava, bem, eu preciso ter cautela para formar o estoque. E o produto subiu tanto que mesmo que o produto esteja ofertado, ele ainda subiu muito em relação ao ano passado. Então foi o quarto trimestre marcado por cautela no estoque, seja do consumidor, seja do comerciante. Algumas categorias também, no período da pandemia, em 2020, elas tiveram um aumento expressivo de venda. Água sanitária, como exemplo, mais detergentes, tudo que era relacionado à limpeza doméstica, limpeza de roupa, limpeza do domicílio e até alguns itens de higiene pessoal, eles tiveram um descolamento muito forte em relação a 2019, em relação a outros períodos históricos. Essa mudança de comportamento, ele foi notado, esse ajuste de comportamento foi notado agora no final de 2021. Água sanitária, mais álcool gel e assim uma série de outros produtos também, acabou, e isso tudo junto, essa combinação faz com que as mesmas lojas tenham uma combinação dentro, né, de 3,1 negativo, 15,7, né, dentro, quando você soma os 2 anos, mas não há uma queda de volume, não há nenhuma queda de fluxo, porque você tem um efeito trade-down muito forte. Algumas categorias, como carne, por exemplo, o aumento de preço, o que aconteceu nesses 2 últimos anos, fez com que obrigasse consumidor, obrigasse as famílias a fazer as substituições. Mesmo assim, nesse período, né, o açaí ele tem um avanço, consegue ganhar share, a venda por metro quadrado, que é um indicador extremamente importante, ela sobe nesse período, né, para R$ 4.500 por metro quadrado, é um indicador de muito boa performance da nossa base de lojas, seja da base de lojas abertas, seja também das novas unidades que foram abertas. Pode avançar. Margem, né? Como eu já destaquei, sem querer ser muito repetitivo, né? A margem ela esteve extremamente estável, né? Essa estabilidade de margem, obviamente que aqui você tem, né, uma série de efeitos contributivos, tem outros negativos, tem a expansão, que sempre há um investimento em margem para a abertura de uma nova unidade, tem uma série também de ganhos que a área comercial, né, através de algumas campanhas que foram feitas, cooperadas junto com o fornecedor, algumas otimizações em termos de custo, seja de reduções de custo dentro da nossa malha logística, seja de uma busca de uma melhor eficiência dentro do estoque, também foi contributivo. Tanto que, no fim, mesmo abrindo 28 novas unidades, a gente vê a margem bruta muito estável em relação aos 2 últimos anos, especialmente quando a gente compara em 2019, ou seja, a gente teve a capacidade de conseguir passar pelos 2 anos da pandemia, mantendo a nossa margem muito estável, né? A gente espera que agora, no período de conversões de lojas do Extra, a gente vai também trabalhar para manter uma estabilidade de margem. É possível que tenha uma diluição muito mais pela quantidade de aberturas de loja, mas a nossa visão, a gente conseguiu proteger a margem, agir de forma bem protetiva, mesmo se adaptando a períodos dessa estabilidade da pandemia, mantendo a performance característica do açaí de evolução que nós temos tido nos últimos anos, né? Os níveis, né, de competitividade também do açaí, nosso negócio é um negócio de preço baixo, então os preços foram atenção especiais para manutenção na competitividade em termos de preço. O indicador por metro quadrado é o melhor indicador, que mostra o quanto a operação continua assertiva, o quanto a operação continua entregando a sua proposta de valor, seja para os clientes comerciantes, transformadores, revendedores. Pode avançar. EBITDA ajustado, eu já falei um pouco antes, aí depois a gente vai deixar para algumas partes. O EBITDA dele captura uma série de ganhos operacionais, teve uma elevação muito forte do EBITDA nos 3 últimos anos, mesmo também, né, e acho que o mesmo vale para a margem bruta. No fim, a disciplina de despesa e já alguns movimentos de ajuste nas despesas, que depois a gente pode destacar um pouco mais lá na frente, para manter, né, a estabilidade, né, dado que é um negócio de baixo custo e despesa baixa, faz parte do nosso modelo de negócio. Com isso, todas as iniciativas feitas na base de despesa pelo nosso time, disciplina na parte de quebra, disciplina também na hora de fazer gastos, contratações, viagens e uma série de outros mecanismos, permitiu preservar não somente a margem bruta, mas também o percentual da margem líquida dentro do ano. Obviamente que dentro do quarto trimestre, o que nós temos é um retorno um pouco da margem ao patamar de 2019, mas na nossa visão, uma empresa que cresceu mais de 50% nos 2 últimos anos, passou pelo período da pandemia, enfrenta um período de inflação, faz abertura de 47 lojas, a estabilidade do percentual indica uma boa aderência do modelo de negócio e a administração também dentro do time para continuar o açaí dentro da trajetória sua de expansão e principalmente os objetivos que nós temos pela frente. Pode avançar.
Dentro do nosso processo, né, obviamente, né, tem um capítulo importante, uma vez que a aquisição do Extra, ela faz com que haja uma alavancagem da companhia. Eu vou passar a palavra para a Daniela Sabá, nossa diretora financeira, para que ela possa destacar, né, as captações que foram feitas e os impactos desse custo de capital dentro do negócio da companhia. Muito obrigado. Dani, com você. Obrigada, Belmiro. Bom dia a todos. Bom, vou falar aqui, então, passando pelo endividamento que o Belmiro iniciou. A companhia, então, realizou, durante o ano de 21, um importante refinanciamento daquelas séries mais antigas de debêntures que nós tínhamos emitidos em 2018. Então, esse refinanciamento totalizou quase 6 bilhões, né, 5,6 bi, e a gente conseguiu, com isso, reduzir o custo da nossa dívida, que era CDI mais 2,38 para CDI mais 1,48. E a gente, adicionalmente, conseguiu também alongar o prazo dessa dívida, que era de menos de 2 anos, 1,9, na verdade, e a gente alongou ela para mais de 4 anos. Então, é bem importante, né? E adicionalmente, no final do ano de 21, a gente já começou, o que a gente tinha sinalizado, inclusive para vocês, a reforçar o caixa da companhia, né? Dado o cronograma de pagamentos da transação envolvendo as lojas do Extra Hiper, e a gente realizou 2 outras captações que agora no início de 2022 foram liquidadas, mas que não tem um efeito aqui, mas a gente destaca aqui no slide e totalizam 750 milhões, né? Nesse slide, eu também quero destacar 2 pontos bem importantes que o Belmiro rapidamente já comentou com vocês. Então, assim, nosso modelo de negócio, ele tem permitido a gente registrar uma forte geração de caixa. E nesse ano, foi quase 3 bilhões essa geração de caixa, e cresceu 1 bilhão em relação ao ano anterior. Então, esse é um destaque bem relevante. A gente também teve nesse ano, em relação ao ano passado, um elevado nível de investimento, né? Nós investimos 2,9 bi, que a gente traz o breakdown entre o pagamento das lojas do Extra, feito em dezembro, e o investimento que ele basicamente as lojas novas, né? Temos reformas, infraestrutura, mas principalmente o crescimento orgânico da companhia. Então, com isso, a gente encerra o ano com uma dívida líquida da ordem de 5,3 bi, é um aumento em relação ao ano passado, vamos falar assim, entre aspas, né, de apenas 1 bi, né, mas se a gente considerar esse alto patamar de investimento, que foi uma importante aceleração da nossa expansão, né, foram 28 lojas em 21 versus 19 no ano anterior, então, mais a compra dos pontos comerciais, a compra dos pontos comerciais, a gente tem uma dívida líquida no final do ano que aumenta apenas 0,1 uma vez em relação a 2020, atingindo 1,9, né, vezes EBITDA. Então, acho que esses são os destaques para esse slide, e passando agora, Gabi, para o resultado financeiro. Podemos passar para o resultado financeiro, né? Então, quando a gente olha aqui o resultado financeiro, a gente sempre traz essa quebra entre os juros do passivo de arrendamento e o que é proveniente do custo da nossa dívida líquida, né? Então, o passivo foi, no caso aqui, 204 milhões no trimestre, ele é o equivalente a 1,8 da nossa receita líquida, e um aumento, obviamente, explicado pela elevação do CDI no período, né? Então, a gente quadruplicou o CDI de 0,47 para 1,85 no quarto tri. O impacto do custo dessa dívida é de 71 milhões, basicamente, no trimestre.
Então, durante o ano, todo o refinanciamento da dívida que eu comentei anteriormente, os pagamentos e pré-pagamentos das debêntures, ele foi muito importante também para reduzir o custo dessa dívida e offsetar parte desse contexto todo econômico de subida dos juros. Então, a gente conseguiu, com isso, reduzir o spread aí em cerca de 1 ponto, como eu comentei no slide anterior. E o resultado do ano, de 730 milhões, que ele fica muito parecido com o percentual das vendas, né? Muito em linha com 2020, ele também foi um resultado que, inclusive, foi bastante em linha com o que o mercado esperava, né? A gente tinha aí um consenso na ordem de 770 milhões e a gente acabou ficando em 730. Então, acho que aqui a gente é um resultado bastante alinhado com a expectativa do mercado. E para o próximo slide, Gabi, posso já comentar? O Belmiro já falou, né, destacou no início da apresentação os patamares elevados e o crescimento expressivo que a gente registrou, né, ganhos de margem importante aqui, a gente cresceu, então, só para repassar o trimestre 76%, ganhamos 1,8, quase 2 pontos de margem no trimestre, e no ano a gente atinge essa marca histórica de lucro de 1,6 bi, com uma margem de 3,8, também uma elevação de 1 ponto aí ano contra ano. E aqui um destaque que a gente registrou créditos durante o ano, né? O crédito de subvenção para investimento de 241 no trimestre. É importante dizer que esse crédito ele é composto por valores recorrentes e extemporâneos. E mesmo se a gente exclui essa parcela extemporânea, né? Não só dos créditos de subvenção, mas os créditos de CMS, a gente tem um crescimento no ano de 23% do lucro. Então, acho que esse é um destaque importante para a gente fazer aqui. E no trimestre a gente também tem crescimento, tá? Esse resultado, enfim, acho que ele só ratifica e confirma a eficiência da gestão operacional da companhia e financeira, a resiliência do nosso modelo de negócio e os resultados que têm sido bem consistentes, tanto em cenários favoráveis como desafiadores como o atual. Então, agora, se eu não me engano, eu passo a palavra para o Belmiro, que vai voltar com alguns comentários adicionais aí de ESG. Obrigado, Dani. Bem, em termos de ESG, né, o Assaí, como vocês bem sabem, nós somos uma referência no mercado, né, mesmo antes, né, de algum do tema ganhar, né, a sua devida importância, né, dentro de discussões dentro da sociedade, né, e do mercado de modo geral. A Assaí já vem num trabalho muito forte, né, em todos os âmbitos, né, relativo, né, desde o avanço a mudanças climáticas, que nós destacamos apenas algumas de diversas iniciativas feitas pela companhia, desde gestão dos resíduos que a companhia tem. Nós tivemos, né, ao longo de 2021, uma forte redução nas nossas emissões de carbono. Hoje, mais de 92%, né, mais de 90% da energia da companhia, ela vem de fontes renováveis, né? Nós temos uma boa parte das lojas, né, ligada dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre ele acaba nos ajudando e ajudando também o meio ambiente, porque ele evita ligar os geradores, né, em diesel. Né? Hoje a gente tem, na maior parte das lojas, geradores simplesmente como backup para uma eventual queda de energia. Nós temos lojas onde praticamente toda a cobertura ela é feita com painéis fotovoltaicos e é um tema que nós temos buscado nos aprimorar a cada dia, desde a questão dos gases refrigerantes, né, o uso de CO2 já em algumas unidades, que é um dos gases não químico, não um gás natural, como meio refrigerante. Né? Fora isso, dentro do tema de pessoal, né, hoje o Assaí ele tem quase que metade, né, 45% da nossa liderança ele é formado por negros e pardos, é 65% da nossa força de trabalho. Nós sabemos que temos sempre que avançar dentro desse tema, mas ele é um trabalho contínuo que tem apresentado resultados positivos ano sobre ano. Né? Hoje nós temos mais de 26%, né, do nosso quadro de mulheres, né, de liderança, que são mulheres, teve um avanço de 3 pontos percentuais, e um tema que nós temos trabalhado já na última década, né, muito forte, que é a questão de PCDs. O PCD, né, é sempre difícil o cumprimento da cota legal no mercado em torno de 5%, o Assaí ele consta hoje com 5,4%.
né? O ano passado, com toda a movimentação, abertura de novas lojas, foram gerados mais de 11 mil postos de trabalho, né? Tem também, fora os trabalhos indiretos, está na construção civil, para que tenha uma ideia, né? Nós estimamos aproximadamente 6 a 7 mil pessoas trabalharam, construindo, montando equipamento, ajudando também a construir as novas unidades do Assaí, né? Além de uma série de iniciativas com a sociedade, doação de alimentos, né? Nós temos a Academia Assaí, né? Além de uma universidade interna de formação que promove cursos de capacitação para os nossos colaboradores e nos ajuda a formar novas lideranças, né? Necessárias nesse processo de expansão. Fizemos um trabalho muito forte com o pequeno, né? Com o pequeno empreendedor. Ele tem esse programa, ainda tem uma capacidade de ampliação, mas o ano passado foram 9 mil certificados emitidos, né? E estamos agora terminando, né, a criação de um novo braço social decorrente até da cisão com o GPA, né? Nós tínhamos o Instituto GPA, que ele acabava sendo um guarda-chuva para as operações do GPA e para o Assaí, e agora vamos contar com o Instituto Assaí, né, dentro em linha também com os propósitos da companhia, para poder ampliar ainda mais as ações que nós realizamos. Dentro desse tema, né, eu gostaria, né, Gabi, se puder ir para as iniciativas, né, digitais. Nós já tínhamos anunciado a parceria com a Corner Shop, né? A Corner Shop hoje ela está presente, né? Nós estamos já com 17 estados, são mais de 100 lojas hoje, né? Tem um projeto ainda que ele é muito recente, ele iniciou em setembro, né? Até dezembro ele tem um aumento sequencial muito forte, né? O consumidor que busca, né, comprar, o cliente que busca comprar do Assaí numa plataforma digital, ele encontra, né, o meio através da Corner Shop, e agora, nesse mês, nós fechamos uma parceria, na nossa visão, extremamente importante, que é uma parceria com o Rappi. Esse projeto ele deve logo estar presente em mais de 20 cidades, quase 50 lojas vão ser adicionadas, possibilitando, né, além da entrega rápida, do cliente ter uma possibilidade de fazer a compra por meio digitais, também a entrega agendada. Então, há uma frente gigantesca para ser apresentada, a gente está no trabalho, devemos agora, nos próximos meses, estar apresentando um novo app com uma série de funcionalidades, avançando muito na questão do digital, principalmente, né, dentro da junção do mundo físico com o mundo digital, que o mercado tem chamado de físico, onde você complementa, seja a loja com o mundo digital ou complementa o mundo digital com a loja física, mas há ainda uma avenida importante de crescimento para sair explorar nesse sentido. Olhando um pouco para frente, se puder colocar, Gabi, lá, parte da expansão. O que nós temos, né, em termos de expansão para 2022? Né? O objetivo da companhia, pelo que a gente viu, seria uma abertura de 50 novas lojas, através, né, das conversões que nós anunciamos, né, fato bem destacado no mercado do Extra Hiper. Dando um update sobre esse projeto, nós esperamos que até esse primeiro trimestre agora, dá para afirmar com muita convicção, nós vamos estar com mais de 40 lojas do Extra em andamento. O GPA foi extremamente hábil na desmobilização das lojas de hipermercado. Já desmobilizaram todas as lojas. Existe um trâmite na desmobilização, que é a retirada de alguns equipamentos, algumas adequações e obtenção das licenças para nós iniciarmos obras. Hoje nós estamos já com praticamente todas as licenças para essas 40 lojas, que são obras de reforma, né? Pronta, então nós estimamos que entre julho e agosto a gente inicie um ciclo importante de reabertura de unidades, de reaberturas oriundas do Extra Hiper. E voltando a destacar, né, os grandes motivadores do projeto, né, nós temos visto uma série de mudanças, né, a pandemia ela trouxe mudanças também na sociedade, né, parte dessas iniciativas digitais e até algumas questões mesmo, por exemplo, ou de novos serviços como retiro em lojas, as lojas do Extra vão propiciar, uma vez que elas têm tamanho para isso. Nós temos visto também, acho que não só no Brasil, mas também em outros países, né, o consumidor cada vez buscando comprar mais próximo. Uma das limitantes que o setor, isso não somente o açaí, mas o mercado como um todo tinha, ou tem até atualmente, é que muitas vezes, dentro de algumas regiões, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras ou grandes cidades, dado a valorização do mercado imobiliário, você simplesmente não tem uma loja de cash and carry, não tem um atacarejo próximo do seu comércio, próximo do seu domicílio. Então, ainda você tem um abastecimento feito no varejo, nos hipermercados, que ele não migrou por cash and carry simplesmente por uma questão de distância. Tem abastecimento feito pelo atacado distribuidor que não migrou para um cash and carry, porque também, muitas vezes, para o dono do restaurante é distante. As novas unidades do Extra, elas são extremamente, né, muito privilegiadas em termos de pontos. São 16 capitais, 63 lojas ou estão numa capital brasileira ou na sua região metropolitana. Outras cidades, como, por exemplo, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, que não são capitais, mas são cidades de tamanho maior do que muitas capitais brasileiras.
Então, seja a entrada, né? Nós fizemos recentemente um piloto, até vou mostrar um pouco lá na frente, um piloto na loja da Barra da Tijuca. Ela vem de um shopping, ou seja, uma região extremamente de público A. Em janeiro, ela foi a nossa loja de maior faturamento de todas as aberturas que nós fizemos em 2021. Então, ou seja, você tem uma busca pelo setor. Óbvio que há um ajuste que serão feitos para essas unidades, assim como nós já temos feito em outras unidades que estão perto de populações de alta renda. Então, são lojas que nós temos a expectativa que elas já nasçam, assim como a gente já tem visto nas outras lojas que nós convertemos do Extra nesse período, né? Que elas, em média, elas têm multiplicado acima de 3 vezes o faturamento, mesmo com a questão agora inflacionária, mesmo com a redução, mesmo com o trade-out que tem feito. O 3 vezes, a gente divulgou números, elas operam bem acima disso, ela opera quase com 3,5%. Então, a gente mantém todos os objetivos e os guides que nós destacamos para dentro do projeto do Extra. Quando a gente olha o parque de lojas convertidas até 2020, elas mantêm esses mais de 3 vezes de faturamento e uma margem EBITDA média superior a 150 bips. Da onde que vem essa margem? Primeiro, que o mix de sortimento de produto é diferente, o mix de cliente que compra nessa loja é diferente, não é que se opere mais caro nessas unidades, mas você vende um produto de maior valor agregado. Então, isso você adiciona valor no ticket médio e tem uma participação maior de consumidor do que outras unidades da companhia. Então, na nossa visão, elas vão ser extremamente contributivas, né? Todos os fatores que nós destacamos na divulgação de projeto, a gente reitera ele agora. Já foi inaugurada a primeira loja orgânica, que foi em Porto Velho. Nós devemos ter esse ano aproximadamente 10 lojas orgânicas. Esse número pode ainda sofrer um acréscimo, né? Mas nós tínhamos destacado 18. Foi reduzido um pouco a orgânica para poder fazer uma preservação de caixa e garantir os investimentos para conversões das lojas do Extra. Pode avançar para o último slide, Gabi. Com isso, a gente mantém a previsão, né? A gente volta a reiterar a nossa previsão de atingir, né, o objetivo que a companhia trabalha é para atingir os 100 bilhões de faturamento em 2024 e ter mais de 300 lojas operando, decorrentes da incorporação dessas lojas que estão vindo, que eram anteriormente da bandeira Extra, e da expansão orgânica que o Assaí ele tem pela frente. Acho que era isso que nós tínhamos para apresentar. Gostaria de voltar a palavra para que a gente possa abrir perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Felipe Casemiro, analista Sell-Side, da HSBC. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, bom dia, Belmiro, bom dia a todos. Obrigado por tomar minhas perguntas. Já que eu sou o primeiro, acho que vou fazer um follow-up do que você comentou, Belmiro, que o quarto tri não é o que a gente deve esperar para 2022, né? Então, em termos de vendas, o que você tem visto agora no primeiro tri, né, de tendência de vendas? O seu principal competidor já está vendo os números positivos e eles também sofreram bastante no quarto tri. E aí, 2 outros follow-ups. Primeiro, de digital, eu entendo que as iniciativas ainda são muito recentes, mas vocês podem passar uma ideia de quanto representou das vendas no quarto tri e alguma cor assim, do que a gente pode pensar em contribuição do digital para 2022. E a última parte é entender a tendência de margem bruta, né? Só queria entender quais são os principais impactos assim dessa margem bruta, enfim, que na nossa opinião aqui veio bastante forte, né? Já tem alguma coisa de serviços ajudando na margem, então se puder explorar essa parte de serviços dentro da loja, impacto em margem bruta ajuda bastante. Obrigado. Obrigado, Felipe. Indo para as suas perguntas, né? O que nós poderíamos esperar em termos de venda? O quarto tri, como eu falei, ele também tem talvez um efeito, né? Acho que para nós, para o mercado geral, também do quarto tri de 2020. Então, ou seja, ele fecha-se ao quarto trimestre todo o ciclo do primeiro ano de pandemia. Então, ou seja, 2022 já começa agora a pegar a base, não digo assim, uma base onde 2021 já não estava com aquele ímpeto tanto de abastecimento. Então, naturalmente, isso já faria com que, mesmo que sequencialmente do quarto para o primeiro tri, ele mostre números mais positivos, né? E o quarto trimestre, né, houve, né, ao final de 2021,
que é uma questão de, acho que talvez principalmente a maior cautela em termos de formação de estoque por parte do PJ e até de consumidores. Então, a gente tem visto números mais positivos, obviamente que ainda é prematuro, mas pelo menos já passou praticamente metade do primeiro trimestre, obviamente a gente tem o limite do que a gente pode falar, tem ainda fatores pela frente para ver como que se comporta, uma vez que esse ano a gente não vai ter carnaval. Primeiro trimestre também a gente tem o desloque da Páscoa, que, né, que o ano passado que é no primeiro tri, para o segundo trimestre, mas até pelo efeito base, parte do que nós vimos, né, em janeiro, né, que já passou o mês de maior comprometimento de renda com IPVA e IPTU, é esperado uma tendência melhor, é o que a gente tem visto, né, do que o quarto trimestre, para não ter mesmas lojas, né, número de mesmas lojas negativo, né? Então, é o que a gente deve esperar, é o que a gente tem visto, é o que deve trabalhar daqui para frente. Em termos do digital, né? Ainda é cedo para dar um percentual de venda. Em termos de percentual de venda, acho que ele é muito, ainda é irrelevante. Ele tem um crescimento forte, mas o projeto ainda é muito recente. A gente gostaria de esperar um pouco mais para poder divulgar, né? Mas essa iniciativa do digital, né? Tanto a parceria com a Corner, como a RAP e outras coisas que vão ser anunciadas até agora o final do primeiro semestre, parte delas, acho que elas têm a parte que você fala, não, eu não estou vendendo para esse cliente, então eu vou adicionar aqui um novo cliente, então você tem uma participação, mas tem uma parte do digital que ele vai vir até a complementar um pouco de algumas políticas que a gente já tem. A gente deve esperar um pouco o lançamento que a gente deve fazer dentro desse primeiro semestre para ver isso, né? Alguns outros serviços também que essas novas lojas do Extra também vão nos permitir. Então a gente deve estar com um pouco mais maduro para dar um pouco mais de detalhes ao final do segundo trimestre. Em termos de margem bruta, né? A margem bruta do quarto tri, como eu te falei, ele teve em alguns lados muito investimento. Quando você olha o todo, fala, bem, mas como é que um cenário de mesmas lojas ainda ficou positivo? Não valeria a pena, muitas vezes, ter feito investimento para traduzir em venda? Não é o que nós vimos e aparentemente o mercado viu também, né? A parcela que poderia adicionar, né, um maior volume de venda é a que estava com muito ceticismo e com pouco capital, que são, infelizmente, os comerciantes. Você tem muita gente do setor de serviço que quebrou durante o período da pandemia, infelizmente. Né? Você tem ainda, né, uma cautela muito grande, dado que houve uma elevação de preço elevada, né? Você tem o óleo de soja, que teve um aumento absurdo nos últimos 2 anos, a carne, que essa está mais visível, mas uma série de outras categorias. Então, a gente não percebia o cliente elástico. Você falava, bem, se eu reduzir 5% o preço ou 10% o preço, não faria muita diferença no volume. Então, acho que isso, não somente o açaí, como o mercado todo, né, percebeu, e havia uma necessidade de corrigir a base que ela veio de 2020. 2020 foi um ano que teve muita disrupção, né, dentro dos movimentos de consumo. Isso se refletiu ao longo dos crescimentos também de 2021. Então, na nossa visão, a gente foi competitivo como precisava ser, no nível medido, no nível justo, e conseguimos ainda preservar a margem. Espero ter respondido a tua pergunta, Felipe. Claro, tudo perfeito. Muito obrigado, Belmiro. A nossa próxima pergunta vem da Daniela Iger, analista sell-side da XP. Daniela, por favor, pode prosseguir. Daniela, nos escuta? Por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, desculpa, eu acho que teve algum problema aqui. Então, obrigada por pegar minha pergunta e aí, parabéns pelo trimestre, realmente foi um trimestre bastante desafiador aí, acho que para o setor como um todo. Eu tenho a primeira pergunta, é um follow-up na pergunta do Casimiro, basicamente, assim, em relação a esse início do ano, eu queria mais ter um pouco de cor de alguns drivers, né? O primeiro, como que tem sido o comportamento, especificamente do segmento B2B ao longo do TRI, como que vocês têm visto isso, se já está vendo alguma reação agora que a Omicron tem arrefecido, se vocês viram algum impacto relevante a partir do momento que o Auxílio Brasil começou a ser pago, ali em meados de janeiro, e também como que vocês estão imaginando que o impacto da ausência do Carnaval seja refletido no trimestre, apesar de que a base também não teve, né, mas de qualquer forma acho que seria legal ter um pouquinho mais de cor dessas tendências qualitativas. E aí minha segunda é em relação à questão da performance das conversões das 23 lojas que vocês trouxeram aí de 2020. Eu queria entender como que o perfil dessas lojas se compara às 70 aí que vocês vão converter ao longo desse ano e do próximo, e se vocês acham que elas são uma boa referência ou se até poderia ter um espaço aí para um potencial, um resultado até acima
por serem lojas com um perfil mais destinado a essas classes, algumas delas pelo menos, classes mais altas, enfim. Então, queria entender um pouquinho só como que a gente pode fazer esse comparativo. Acho que são essas duas. Obrigada. Obrigado, Dani. Indo aqui, fazendo por ordem reversa das perguntas, né? Nas 23 lojas, na realidade, elas não são do ano passado. O ano passado foram 24 orgânicas e 4 conversões. As 23, ela acumula o saldo de lojas que o Assaí já converteu ao longo dos anos, e de vários anos, né, de lojas do Extra, né? O que faz também com que nós tenhamos uma base de visualização de performance também de um período maior. Na nossa visão, essas lojas, elas são, em parte, uma referência, mas ainda ela também tem algumas lojas que foram convertidas nos anos passados, que eram lojas não tão bem localizadas do Extra. Na nossa visão, a safra que vem agora de lojas, ela é melhor, né, dadas suas localizações, porque, obviamente, o Extra, na época, segurou os pontos de maior, né, de maior rentabilidade, de maior retorno que ele tinha, de maior performance em termos de venda. Pode até ser que ela possa ter, sim, uma captura um pouco maior com 150 bips, né? As lojas que são análogas, elas operam com mais do que isso, mas nós estamos preferindo ser conservador, porque você também tem, né, um movimento muito grande, né, dentro do mercado, né, uma série de outros fatores, para sinalizar os 150 bips. Se fosse olhar hoje, com base nas que seria, mesmo nas 23, comparável, e as comparáveis, elas são superiores a isso, mas a gente prefere sinalizar, ser um pouco mais conservador e colocar os 150 bips. Sobre a questão de vendas agora no início do ano, né? Assim, a Omicron, né? E bem ou mal, os preços eles estão se mantendo, né? Infelizmente, em alta, né? Ainda se registra uma inflação alimentar, já nem tanto igual o IPCA geral, mas ainda há uma cautela por parte desse público, pessoa jurídica, em fazer maior abastecimento, em fazer uma retomada ou fazer investimentos. A gente acredita que isso agora, né, na medida que a Omicron ou a questão da pandemia, ela dá sinais de arrefecimento, a gente vê alguns países já tratando a pandemia como endemia, né, que ainda há uma parcela da população muito grande que está com muita cautela, né? Então, nossa expectativa é que isso deva vir um movimento melhor daqui para frente, né? Mesmo ainda, né, não tendo ainda talvez socorrido nessa magnitude, né? A base do ano de 2021 ela também já era uma base ruim. Então, faz com que os números automaticamente de 2022 acabem sendo números melhores positivos. Parte por esse efeito e parte simplesmente pelo efeito de base. Ainda uma expectativa de melhoria, na medida que a gente vê sinais, né, que a pandemia perde um pouco sua força, né? Ainda é cedo, pode vir uma nova variante, algum outro cenário, mas não é o que a gente acredita muito pela frente, né? O auxílio, né, ele teve um aumento, sim, mas ele é muito discreto, muito tímido, né? Acho que ele foi proporcional ao valor da injeção que nós vimos também, né, em relação à primeira injeção de dinheiro que o governo fez. E o carnaval, você tem razão, é que havia uma expectativa, acho que nossa, do setor como um todo, né, de que pudesse, né, se as medidas sanitárias, se as autoridades que estão combatendo a questão da pandemia, obviamente elas que têm que julgar isso, mas havia uma expectativa que 2022 pudesse não ter carnaval e, obviamente, há um movimento de venda, de consumo, de bebida, de uma série de outros produtos que estão atrelados a isso, mas que não veio, como você tem toda a razão, também já não teve o ano passado. Espero ter respondido, Dani. Excelente. Não, respondeu sim. Obrigada, Belmiro. A nossa próxima pergunta vem do João Soares, analista sell-side do Citi. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia pessoal. Belmiro, eu tenho uma pergunta aqui em relação olhando teu guidance de receita bruta para 2024, esses 100 bilhões de reais, assim, ele tem um gap aqui expressivo de receita bruta que você ainda precisa fechar, né? E acho que tem bastante loja orgânica que você precisa abrir para atingir esse guidance, né? Então, minha pergunta para você é o seguinte, hoje, como é que tá o mercado, assim? Como que você vê as diferentes praças? A gente tem visto alguns comentários aí de excesso de oferta em algumas regiões menores, alguns municípios, algumas periferias. Então, eu queria ouvir um pouco da tua cabeça, como é que tá essas oportunidades, onde você consegue, onde tem espaço para você expandir teu parque de lojas para fechar esse gap? João, obrigado pela pergunta. Na realidade, o gap você tem que anualizar também as lojas que foram abertas no ano passado. Imagina, as 28 novas lojas, né, que foram abertas no ano anterior, 21 foi no quarto tri. Então, é preciso anualizar, acho que essa base primeiro, que aí, obviamente, ainda vai ficar um gap, adicionar as lojas do Extra,
Os valores também que a gente está dando são valores nominais, então ainda também tem uma inflação para ser colocada. E das orgânicas, né, esse ano a gente sinalizou 10, mas nós temos hoje, para ter uma ideia, em torno de 40 lojas prospectadas em nível avançado, que simplesmente nós seguramos alguns projetos por questões de preservar investimento, para concentrar também o extra e até por capacidade de execução. Você tem toda a razão. Há um excesso, a gente já vinha sinalizando isso, em cidades menores, em cidades que é mais fácil montar uma loja, que o custo imobiliário é mais barato, tanto que um dos motivadores do projeto do Extra é exatamente acessar nesses níveis de ponto, e isso faz também com que a gente seja mais seletivo na expansão orgânica, para evitar colocar lojas que onde você já tem, muitas vezes, um excesso de oferta de cash, ou que a cidade não tem capacidade, em termos de população, de tamanho, de nível de consumidor, para sustentar, né? Os números que a gente tem hoje, a gente já tem visto isso no mercado, acho que talvez até por facilidade, mas você ainda tem muitas cidades médias, cidade de 400, 500 mil habitantes, quando você olha dentro do território nacional, tem estados ainda que o açaí não está presente, Espírito Santo, por exemplo, tem alguns outros estados que nos permite olhar para a expansão orgânica, para os projetos orgânicos que nós temos hoje e reafirmar o número, João. Maravilha, Belmiro, obrigado. Só um follow-up rápido em relação a, na verdade, tem um comentário no release, falando um pouco sobre essa loja conceito que vocês abriram na Barra. Vocês falaram que é uma referência para algumas lojas que vocês vão converter do Extra. Não sei se vocês podem compartilhar algum número, alguma noção, pelo menos aqui, de CAPEX para esse formato, esse conceito aqui, se ele diverge um pouco do CAPEX médio que a gente está esperando para as conversões, e talvez alguma coisa de produtividade seria interessante. Acho que vale eu vou passar para o Anderson, nosso vice-presidente de operações, para falar um pouco, acho que primeiro do serviço, dar um pouco mais de detalhe do conceito, né? Em termos de CAPEX, né, o Anderson vai destacar aí, não é tanta variação, porque no fim, o maior custo de conversão de uma loja é na parte civil. Piso, concreto, ar-condicionado, caixa d'água, então no fim, equipamentos, né? Então, os impactos que tem mais na diferenciação estão no comercial e em operações. Anderson. Ok, Belmiro, obrigado. Quando a gente olha principalmente para a Barra, como foi falado, o investimento não quer dizer que a gente não tem investimento maior, mas é um investimento pequeno, dado que a gente hoje já, principalmente em alguns modelos de loja, a gente já teve o ano passado um trabalho muito forte em relação ao açougue, que está sendo aí um resultado muito positivo, e a gente continua esse ano, tanto para a reforma como para as lojas novas, fazendo esse trabalho. No Extra, a gente trabalhou ali com o Empório, uma linha de fatiados e atendimento, principalmente produtos fatiados, que também tem um pequeno investimento, mas agrega principalmente para o consumidor e traz para nós aí um fluxo muito positivo. Então, a gente trouxe lá, a gente trouxe alguns atendimentos na questão do atendimento no frango assado, na questão de uma categoria mais refinada, na área de bebidas, a gente também desenvolveu algo não muito diferente daquilo que a gente trabalha no cash, mas que agrega principalmente valor para o cliente estar lá, além da categoria, né? Então, acho que assim, tem um olhar, principalmente para esse parque que está entrando, como o Bruno falou, a gente já mapeou uma série de lojas que a gente viu a oportunidade de colocar outros serviços, outras oportunidades, e também olhando para o mix de produto, né? Categorias que a gente consiga atender, seja o cliente A, B, com um mix um pouco mais robusto, dado que também a gente está olhando em lojas maiores, né? Estamos falando lojas aí que a gente vai ter de salão de venda de 10 mil metros, 8 mil metros, que é até bem acima daquilo que a gente tem no dia a dia em relação ao parque atual. Então, assim, é um incremento positivo, é novo o projeto, mas a gente está tendo um resultado muito, muito, muito bacana. Quando a gente olha o açougue, ele já é um negócio que dentro do açaí tem um impacto muito positivo e crescente, dado, como eu falei, a gente continua para as lojas desse ano e continua com um projeto grande de reforma para continuar colocando esse serviço e incluindo outras coisas. Mas as lojas, principalmente do Extra, pelo tamanho, nos permite trazer algo diferente para o cliente, e isso está sendo muito positivo e está sendo muito bem aceito, tá? Eu acho que, com toda a cautela e cuidado que a gente sempre tem, que o nosso negócio tem que ter preço baixo e custo baixo, acho que faz parte do nosso DNA, mas a gente vem conseguindo agregar serviço e, ao mesmo tempo, agregando resultado dentro dessa operação, muito positivo. Acho que pude responder mais ou menos isso, e a gente continua aí tentando trazer algo novo para cada unidade que a gente vai abrindo. Excelente. Obrigado, Anderson. Obrigado, Belmiro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Rached, analista sell-side da Goldman Sachs. Felipe, iremos abrir seu áudio. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Belmiro, Dani, Gabi, Anderson, obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, são duas.
A primeira é sobre o mix B2B e B2C. Como vocês estão vendo esse mix comparado com o histórico pré-pandemia? Vocês continuam vendo um tráfego maior de pessoas físicas nas lojas? E a segunda é sobre as parcerias com os last milers. Qual tipo de cliente vocês acreditam que estão trazendo e como estão os economics e quais são os principais aprendizados da operação até agora? O que vocês puderem dar de detalhes seria bem legal. Obrigado. Obrigado, Felipe. Em termos de fluxo, né, o que nós temos observado até agora? A tendência que aconteceu em 2020 de maior participação do consumidor final, ela se mantém. Ela se mantém, tanto que esse ano, né, vai ter uma busca, né, na nossa visão, né, obviamente que toda a situação econômica, incerteza, aumento de preço, né, descompasso de renda, ela vai forçar o consumidor para o cash and carry. Ela deve forçar ainda para o atacarejo, que eu falei, né, antes, né, um dos motivadores da execução do projeto Extra, mesmo já na expansão orgânica de buscar pontos mais centrais, é que você tem uma barreira, muitas vezes, de a barreira de localização, né? E na nossa visão, esse aumento ainda ele deve permanecer, até porque boa parte hoje do público, pessoa jurídica, né, ele já é muito comprador do canal, né? Muitas vezes quem não é comprador hoje do canal é porque está em regiões ainda muito distantes, talvez que o atacado de distribuição consiga fazer, né? Ou em mesmo algumas regiões aqui que ele se mete à distância de loja também, mesmo dentro das zonas centrais do Brasil. A gente tem, né, essas grandes metrópoles muito adensadas, onde você tem dificuldade logística e custo logístico elevado, porque a cidade é muito travada, ou, por outro lado, você tem praças muito distantes, onde você tem custo logístico também. Então, na nossa visão, a gente tem percebido isso, aquela manutenção de maior participação, ela tem ficado, né, tem seguido da mesma forma, né? Os aprendizados, né, nós já tínhamos uma expertise grande com a questão digital, por quê? Porque dentro do GPA, né, tanto que, por que o Açaí não tinha, né, algumas ofertas? Porque o Extra já tinha. E aí, como grupo, não fazia sentido de ter, na nossa visão, oferta, por exemplo, com pão de açúcar como Extra e outra como Açaí. Até porque, né, no site, bem da verdade, o serviço é muito parecido, diferente da loja física. Na medida que houve a cisão com o grupo, nós simplesmente agora estamos colocando também essa opção para o cliente. Tem alguns aprendizados, sim, do nosso ponto de vista operacional, né, mas uma parte do conhecimento já havia, né, como grupo. Há um avanço que deve ser feito ainda, né, gente, como eu falei, mas eu ainda espero, né, até o final do primeiro semestre, a gente poder dar mais os detalhes dentro do que a gente tem em termos de pacote do digital no todo, né, passando algumas coisas que ainda vem pela frente. Boa, legal. Obrigado, Belmiro. A nossa próxima pergunta vem da Marcela, analista sell-side do Credit Suisse. Marcela, vamos abrir seu áudio. Por favor, Marcela, pode prosseguir. Oi, Belmiro. Oi, Dani. Oi, Gabi, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira delas é como é que vocês estão vendo a tendência de tráfego e de trade-down nas diferentes regiões do país? E a segunda pergunta é, diante desse contexto que a gente sabe de fragilidade de renda, como que vocês estão vendo o comportamento da margem bruta ao longo do ano? Se existe espaço para continuar protegendo as margens ano contra ano? Obrigada. Marcelo, deixa eu passar para o Vlamir, nosso vice-presidente de comercial e logística, que está aí, ele pode responder melhor, o especialista na margem. Vlamir? Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Falando um pouco primeiro do trade-down e da evolução das categorias, na verdade, até dado o que aconteceu em 2021, a gente estrategicamente já fez esse movimento em cada região de forma distinta, né? Até se adequando. A gente trabalha hoje com 11 escritórios espalhados pelo Brasil, já com essa preocupação da regionalização e ter o produto certo para cada loja e para cada praça. Então, acho que não devemos ter muitas alterações. Eu acho que ainda pode acontecer ainda o trade-down, mas não de deixar de consumir, mas consumir marcas de menor valor, como aconteceu, isso deve se manter. Mas acho que não vai mudar muito do que aconteceu. Acho que talvez o que pode acontecer com a reabertura da economia, o B2B voltando um pouco mais, né? A gente tem as escolas que estão retomando agora, a gente tem muitas lanchonetes, né, cantinas nessas escolas que são clientes nossos, então a gente pode ter sim
uma mudança no peso de categorias por tipo de cliente, mas, como o Belmiro disse antes, a participação do consumidor ela permanece e a gente não vê grandes alterações. O que vai nos dar prerrogativa esse ano, com esse parque de loja do Extra, principalmente, é a inclusão de novas categorias. Como o Anderson disse, a gente tem a possibilidade de novos serviços e também de novas categorias que a gente pode explorar. Então, vai ser um mix, a gente vai adequar. Acho que a área comercial do açaí, ela trabalha sempre olhando para essa questão do que a gente pode fazer em cada loja e em cada região. Falando um pouco da margem, a margem, acho que a primeira questão, né, a gente sempre tem uma questão da competitividade, né? Como é que a gente equilibra a nossa competitividade, que a gente consiga entregar valor, uma proposta de valor boa para o nosso cliente, não na só questão de preço, mas também na questão do atendimento, e isso é uma pressão. Então, assim, a gente acredito que vai ser um ano pressionado, sim, por margem, por todo esse cenário, mas a gente consegue, junto às indústrias, aos nossos fornecedores, fazer um equilíbrio, né? A gente tem dinâmicas. Eu acho que a rapidez e a agilidade que a gente consegue se adequar, seja no sortimento, seja nas políticas comerciais, nas próprias dinâmicas e as parcerias que a gente faz com os nossos fornecedores, a gente tem conseguido. Se vocês olharem basicamente nos últimos 3 anos, a nossa margem tem um equilíbrio independente do cenário que a gente vem atravessando, seja de inflação ou não, de trade-down, a gente consegue equilibrar, tem uma expertise para isso e o apoio dos nossos fornecedores. Não sei se respondi a sua pergunta, Marcelo. Super claro. Se eu puder fazer um pequeno follow-up quando você fala de competitividade, a gente tem ouvido de alguns players que, de fato, o cenário competitivo ele está mais acirrado, inclusive com players fazendo até comerciais na televisão, algo que não é muito usual para o segmento. Você pode comentar um pouquinho de como é que vocês estão sentindo, de fato, o ambiente competitivo diante desse contexto macro que a gente sabe que é mais difícil? Obrigada. Na verdade, Marcela, a competição ela sempre existiu, agora ela está até um pouco mais acirrada, dado o contexto. Mas da mesma forma que também a gente vai se adequando, e temos praças que também a gente é tão agressivo quanto os nossos concorrentes na comunicação. Então, a gente tem um plano de marketing muito bem estabelecido, chega às vezes até o nível de loja, para adequar a comunicação, a divulgação, a margem daquela loja. Então, existe tanto a parte de como a gente se comunica, quais os veículos que a gente vai intensificar. Por exemplo, em praças a gente não usa televisão, outras a gente tem televisão, tem rádio, enfim. A gente também se utiliza dessas ferramentas para ser tão competitivo e equilibrar a margem, despesa de cada loja e investimento em marketing para poder garantir essa competitividade. Então, assim, isso nos permite ter um olhar assim, nacional. É muito diferente a questão do poder de renda, da economia de regiões são muito distintas, né? O Brasil é um continente e a gente tem que se adequar e a gente tem conseguido atravessar isso. De fato, o setor, de um modo geral, ele está, até pelo fato de ter mais consumidores, estar mais próximo também do consumidor, mudou um pouco a dinâmica de comunicação e de ofertas, mas a gente está dentro do cenário, acho que conseguindo fazer uma boa proposta de entrega e manter a competitividade. Acho que o grande ponto é esse, a gente também se adequa ao mercado e à situação. O mercado nos move. Perfeito, super obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do Rubem Couto, analista sell-side do Santander. Rubem, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tenho 2 follow-ups, na verdade. Primeiro, no ponto sobre tendência de venda agora início do ano, entendi que a tendência é mais um same-store sales positivo nesses primeiros meses, mas se eu não me engano, Belmiro, acho que eu vi uma entrevista sua ontem comentando de um patamar perto de 5% nos primeiros meses. Faz sentido esse número? Só queria confirmar. E voltando ainda no tópico da loja conceito, eu sei que é um mês também de tempo de vida da loja, ainda é meio que cedo, mas esse ritmo de venda que vocês têm visto até então, ele é condizente com aquele patamar de margem
de contribuição, cerca de 1,5% na média maior que vocês esperam nas conversões da loja do Extra? Faz sentido pensar que a maneira como a venda está reagindo, ou pelo menos nessa loja inicialmente tem sido, está caminhando para essa direção? Obrigado. Oi, Rubem, obrigado. Indo por ordem reversa, né? Os patamares de performance dessa loja estão dentro do que a gente esperava para dentro do projeto. Os 150 bips, obviamente, você tem uma curva de maturação, né? Tem uma curva de maturação dela para que consiga, né, chegar dentro disso, por mais que seja acelerado também as lojas, né, do Extra, né? Cada uma delas também vai ter um nível de curva, né, dependendo da região, dependendo da participação, de a presença de outros players, de outros cash and carry, mas ela está dentro do projeto. A gente talvez chamou ela de conceito, porque ela tem alguns elementos na comunicação visual que nós não temos certeza se ela é escalável para todas as lojas. Alguns dos serviços, né, que nós testamos, na realidade, que nós colocamos nela, alguns já são usados em outras lojas também de perfil de alta renda para sair, então, ou seja, não é tem uma loja que vai servir de base para 60, 70 lojas do Extra, né? Então, tem coisas que nós já temos uma curva de aprendizado muito forte, e tem outras que foram colocadas, como antes colocou, que sim, poderão ser inclusas, né, dentro do que a gente olhar para o perfil de lojas do Extra, já que ele está próximo de um perfil de alta renda. A questão do que você mencionou do mesmo as lojas, na verdade, o que eu citei ontem foi que ele estava positivo no nível muito próximo do que a gente tem visto de mercado, mas sem falar, né, o percentual, acho que totalmente de 5%, mas assim, o que a gente tem visto, sim, percentual positivo. Ainda, obviamente, como nós estamos nas 50% do jogo, né, ainda estamos praticamente, né, entrando agora no segundo tempo do trimestre, é uma cautela para poder falar, porque, como eu falei, tem o desloque da Páscoa, por mais que a gente vai retratar isso no efeito calendário, né, ainda tem o mês de março ainda pela frente, mas o número ele está aí, né, a mídia, como se diz, né, a middle single, né, igual foi destacado, foi colocado no mercado. Entendi, tá certo. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Bob Ford, analista sell-side do Bank of America. Bob, por favor, pode prosseguir. Bom dia e obrigado por pegar minha pergunta. Belmiro, à medida que a inflação geral começa a superar a inflação de alimentos, como você está pensando sobre os controles de despesas e a sustentabilidade da lucratividade operacional, por favor? Despesa, né? Acho que passar para o Anderson, o Anderson ele está com essa frente na área de operações, tem boa parte da despesa de uma série de iniciativas que nós temos aí para manter o custo. Bob, obrigado pela pergunta. Nós somos um negócio de custo baixo, né? Então, isso aí acho que já faz parte da nossa disciplina. A gente tem um cuidado muito grande, dado que, como já foi colocado, eu tenho que ter, o principal motivador do nosso negócio é ter um preço baixo, um custo baixo, então isso é um trabalho que a gente faz recorrente, né? Isso faz parte do time, faz parte do DNA do negócio, o time gerencial de loja é muito focado nisso aí, linha a linha, a gente vem com um trabalho muito forte, principalmente nesse final de ano, claro, a gente teve, como foi falado, um trade-out de marca, mas no piso de loja a gente continua com um movimento muito forte, né? Então, isso eu não posso deixar de maneira alguma cair o nosso atendimento, sem perder também o olhar para a despesa, olhando todas essas linhas. A gente trabalhou e iniciou o ano já com uma série de movimentos importantes, né, da nossa operação, reforçando mais ainda o linha a linha que a gente entende que tem capacidade de a gente poder ajustar sem perder a qualidade da nossa operação, mas é um negócio que a gente olha diariamente. Eu sempre falo que despesa que nem unha, a gente tem que estar cortando e olhando a todo momento, né? Então, tem um time aí voltado, um time de loja, um time gerencial que cuida muito disso, seja despesa de loja, seja quebra de loja, é um cuidado aí muito à frente do negócio, né? A gente trabalha aí nessa implantação no dia a dia para que a gente não perca a disciplina e continue tendo uma operação de baixo custo, para que a gente continue tendo aí um preço cada vez mais agressivo para competir diretamente aí com todo o mercado de maneira geral, né? Então, acho que assim, é uma conta que sempre está no nosso radar. Quando a gente olha para esse final de ano, a gente está muito em linha do que veio durante o ano. Claro que teve um impacto daquilo que a gente imaginava talvez ser um pouco superior, e dado que a gente também estava preparado para um final de ano cada vez mais forte, teve esse movimento do PJ e do consumidor, ou do trade-out de marca, ou de uma cautela do PJ, que acaba mudando um pouquinho, mas a gente continua aí na mesma disciplina, mesmo trabalho, olhando todas as áreas e todos os pontos que a gente possa aí otimizar a nossa operação, sem deixar de colocar algo a mais, mesmo com serviços que a gente andou incluindo,
que acho que isso não impacta, ao contrário, isso traz para nós aí um LB positivo que nos agrega dentro da operação. Então, é um cuidado aí frequente do time todo de loja, de todas as áreas envolvidas nisso. E que isso vai desde uma hora extra, a operação do dia a dia, a uma segurança. Então, assim, a gente tem um cuidado muito cauteloso em relação à despesa, sem perder a qualidade. Eu acho que uma das coisas que a gente olha quando a gente vê principalmente o cash, de maneira geral, a gente entende que a nossa operação ela é muito produtiva e faz diferença no dia a dia para o nosso cliente. Então, a gente não quer perder a qualidade, seja na reposição, seja na frente de caixa, e com muita cautela sempre na despesa, né? Isso faz parte do DNA do negócio. E Anderson, como você está pensando sobre a alavancagem operacional incremental do Extra? Desculpa? Como você está pensando sobre na alavancagem operacional incremental das unidades de Extra? A gente acredita que a gente já fez esse trabalho, como o Belmiro colocou, e eu coloquei na primeira fala, a gente começou esse trabalho com a loja lá na Barra da Tijuca, incrementando uma série de novos serviços, que alguns a gente já tem dentro da nossa operação, que é o caso do açougue. Eu acho que isso aí, o impacto dentro da despesa ele é muito pequeno, é irrelevante, dado aquilo que a gente consegue agregar dentro dessa operação, e principalmente do público que a gente está atuando. Então, eu consigo trazer, principalmente para o consumidor, um valor agregado maior, a gente consegue trazer um serviço diferente para esse cliente, porque eu entendo que isso aí é muito baixo, e a gente consegue, aí, com as nossas disciplinas em outras linhas, estar compensando ou administrando essa operação. Eu acho que aí tem um parque importante nas lojas do Extra, que foi falado, seja de mix de categoria, que nos agrega mais venda, mas sem isso agregar despesa, e nos novos serviços ele também agrega aí um pouco mais de resultado dentro da nossa operação, então acho que muito positivo, não vejo isso como uma preocupação, não. Eu vejo isso como um diferencial que a gente vai estar colocando dentro do mercado de cash e já vem sendo, principalmente pelo modelo de açougue, que a gente tem aí uma percepção muito positiva. A gente começou um projeto no final de 2020, esse ano a gente fechou com mais de 70 lojas, então, assim, isso não impactou a nossa operação e o restante, acho que ele só vem agregar. Obrigado, Anderson. Somente estou perguntando sobre a alavancagem operacional de adicionar 71 lojas à base atual. Acho que aí, né, Bob, né, a gente fez, aí não impacta somente operações, né, impacta acho que todas as áreas da companhia. Nós já estamos hoje, para ter uma ideia, né, nós, assim, tem uma parte do time que estava no comando Extra que está com a gente hoje, né, desde gerente de loja, chefia, são mais de 150, 200 pessoas. Nós temos a universidade aqui a sair, que é o nosso curso de treinamento, e o fato de termos hoje 213 lojas abertas, não que o desafio não seja pequeno de incorporar 70 novas lojas, mas óbvio que os aprendizados, nós abrimos 47, quase 50 lojas nos últimos 2 anos, né? E a expansão orgânica não abre mais por questões mesmo desde licença de projetos, de CAPEX, né? Então isso nos dá muito mais confiança, né? Desde que nós tivemos começamos a rascunhar essa transação de fazer essa oferta para comprar as lojas do Extra, assim que a gente teve sinais positivos, a gente já iniciou uma série também de reforço dentro das áreas, dentro de equipe, né, para que a gente consiga colocar esse parque de lojas, né, e mesmo isso conseguir adicionar sem ter grandes impactos dentro da nossa área de operações centrais. Vale destacar que o nosso modelo também de trabalho das lojas, as lojas têm um nível de autonomia muito grande. Então, boa parte dessas unidades, né, muitos trabalhos, recebimento direto em loja, eles vão ser feitos. Há processos também muito ajustados também dentro da companhia, né, especialmente na parte operacional. Puder destacar, por exemplo, o Hub, que é um sistema nosso, que é um sistema que trabalha conosco, né, que hoje faz com que 100% da nossa atividade, por exemplo, de loja, no piso de loja não tem uma folha de papel, desde um controle de quebra, recebendo mercadoria, um produto vencido, um produto que vai para troca, virar um check-out móvel, isso bem ou mal você segue um padrão. Então, isso tem nos ajudado muito para poder conseguir fazer essa expansão que nós fizemos nos últimos anos. Imagina, saiu de 14 unidades no Brasil há uma década atrás para 213 lojas hoje, e nos dá confiança de conseguir incorporar agora essas lojas do Extra, trazer as dificuldades que tem operacional de operação dessas lojas, né, dentro dos patamares, dos níveis de serviço que a Açaí já opera hoje. Não sei se era nesse sentido que você estava perguntando, Bob. Sim, muito obrigado, Belmiro, Anderson. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do Giuseppe Giordano, analista sell-side do JP Morgan.
Giuseppe não se encontra mais presente. Iremos passar para a nossa próxima pergunta, que é a do Jander Silveira, analista buy-side da Trux. Por favor, Jander, pode prosseguir. Iremos ler a pergunta dele, pode estar com algum problema operacional para abrir o microfone. Seria: conseguiria ajudar a entender, talvez mensurar, o impacto da canibalização que o GDE, número de novas lojas, causou nas mesmas lojas? Talvez comparar a performance do grupo de mesmas lojas com as demais. Eu estava lendo aqui a pergunta do Jander, até um pouco antes, quando o Anderson falava, né? Tentei responder aqui no site, mas não consegui. Jander, se estiver nos ouvindo, né? Sim, teve, né? O grande número de loja a loja, ele tem impacto, sim. É esperado, faz parte de um processo de expansão orgânica, imagina, né? Mesmo pegando, por exemplo, a última abertura que nós temos em Porto Velho. Nós tínhamos somente uma unidade em Porto Velho, vai para a segunda unidade. O ano passado, segunda unidade, por exemplo, em Rondonópolis. Então, você tem, principalmente o público pessoa jurídica, que é o que normalmente faz uma distância maior, ele tem impacto, sim. Aproximadamente na venda de dezembro, nós estimamos que aí o mesmas lojas foi impactado, não no TRI como um todo, né, aproximadamente em 3 pontos percentuais, mas isso segue uma curva que depois você também captura mais consumidores, mas normalmente as lojas que sofrem a canibalização são lojas também que do ponto de vista operacional muitas vezes já está quase no limite, são lojas de R$6.000 por metro quadrado venda, 5.800 por metro quadrado, então isso faz parte dentro do projeto de expansão, né? Então você tem mesmo esse efeito de canibalização que a gente estima que em dezembro ele foi de 3 pontos percentuais, ou aproximadamente, né, ele, nesse TRI mesmo, agora mesmo, ele deve ter um impacto em torno de 1 ponto, 1,5 ponto, sim. Né, ele tem uma outra pergunta do Jander aqui, que também que é a questão de share. Sim, nós tivemos ganho de share no ano e também no quarto trimestre também do ano passado. Obrigado, Belmiro. A próxima pergunta é do Moisés, investidor pessoa física. E a pergunta do Moisés... Você lê? Não é só okay, eu leio, eu estou com o chat aqui, não, mas ele está perguntando, investidor individual. Né? Falando um pouco de regionalização, a SAI pretende aumentar o parque de lojas no estado do Rio de Janeiro? Se sim, quantas lojas serão aproximadamente? Sim, dentro do projeto Extra, nós, para ter uma ideia, acho que não veio, você vai vir a pergunta, né? Nós devemos finalizar a lista definitiva de lojas agora em março. Nós temos ainda 8 lojas só que está na fase final com os proprietários e ainda se não acordar com o proprietário, pode ser que essas lojas não venham, mas não aparentam, não tem conseguido convergir. Então, tem lojas no Rio de Janeiro, né? Tem uma quantidade significativa de lojas do Extra no Rio de Janeiro que vão vir e ainda tem também lojas orgânicas, tem um projeto mesmo que a gente está até em execução nesse momento no Rio de Janeiro. Então, sim, novas lojas, mas elas vão vir no Rio de Janeiro. Obrigado, Belmiro. A próxima pergunta seria sobre o digital. Poderiam falar mais sobre quanto que o cliente típico de vocês já usa o digital na percepção de vocês? E quais são os marcos esperados para o app? Quando lança, quando esperam alcançar X mil usuários mensais? Qual o gasto para desenvolver o app? E uma confirmação sobre o guidance. Os 100 bi de faturamento de 2024 guiados são efetivamente reconhecidos em 2024 ou é esperado 100 bi de receita anualizada no 4Q, por exemplo? Com a entrada de lojas indo para a ordem inversa, né? É esperado os 100 bi no total do ano de 2024, esse é o número, ou seja, tem um projeto, né, a incorporação, né, a gente finaliza, né, dentro desse ano e do ano que vem, todas essas conversões de lojas. Então, o alvo é para o faturamento total de 2024. Custo de desenvolvimento do app, obviamente, ele, assim, não dá ainda para divulgar, o app está em desenvolvimento, né, mas ele não é relevante dentro do tamanho dos investimentos da companhia. Percentual de participação, né, e até porque que agora ele entra com um pouco mais de foco na questão digital. Obviamente, nós nos adaptamos à presença do cliente que está em volta das nossas lojas. Há uma pressão, e haveria uma pressão maior por uma questão digital, para um retiro em loja, para uma oportunidade de comprar em dígito, pelo simples fato de estar entrando em regiões de melhor
público, né, de você ter de classes sociais mais elevada, que é o caso dessas lojas que vêm pelo Extra. Então, isso já faria com que a gente tivesse que fazer um movimento mesmo desse sentido. Então, não necessariamente as demandas que a gente tem hoje, dos clientes de hoje, de uma região de loja, ela corresponde às demandas que a gente tem em lojas que estão localizadas dentro de população de maior nível de renda. Isso já é bem perceptível. Hoje, quando, por incrível que pareça, você faz a pesquisa feita com os clientes, da questão da digitalização, ele aparece, às vezes, no assim, e-commerce, para ter uma ideia, ele aparece lá no 12º tópico. Mesmo nas questões digitais, o cliente hoje ele quer saber se tem fila na loja, que preço do produto, se o produto que ele está indo buscar tem, se teríamos como a gente oferecer uma marca alternativa para ele, né? Falar, se eu compro o produto X, eu tenho outro produto da mesma qualidade por um preço menor no produto Y. Então, você tem demandas muito distintas do cliente, dependendo da região que você está atuando. Então, tem regiões com forte demanda, tem regiões com baixíssima demanda, né, para os serviços digitais. Todos eles, em comum, têm interesse em saber que preço de produto, você tem fila na loja. Então, uma série de outras coisas, a gente acredita que vai estar respondendo com o novo app e entregando os serviços que são necessários para aquela população que está no entorno daquela loja. Obrigado, Belmiro. A próxima pergunta é do Gustavo, investidor pessoa física, e a pergunta dele é a seguinte: as despesas administrativas atingiram 9,5% das receitas líquidas no 4T21. Esse será o novo patamar da participação das despesas sobre as receitas líquidas para 2022? Na realidade, esse percentual, se olhou as despesas fixas, administrativas e operacionais. Né? O quarto TRI ele não é base para o ano seguinte, uma vez ele é base para os quarto TRI. Porque o quarto TRI você tem, bem ou mal, o efeito do 13º, você gera maior volume de venda e tem uma diluição importante. Né? O que você deve esperar são nível de despesa que nós tivemos no ano de 2021 como base para 2022 e o nível de despesa do quarto TRI de 21 como base para o quarto TRI de 22. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Vitor Augusto, investidor pessoa física também, e a pergunta dele é a seguinte: quanto à distribuição de produtos personalizados como farinha de arroz ou mandioca para fazer bolos, pizza, produtos sem glúten, produtos sem lactose e itens de cozinha de última geração em todas as unidades? A pergunta não está clara, eu até li a pergunta dele. Acho que a diferenciação do sortimento, né? Deve ser se está tendo inclusão, né, de produtos, né, desse produto em todas as unidades. E aí todas as unidades, obviamente, é muito forte, né, porque nós temos loja em regiões muito diferentes do Brasil, com densidade mix muito diferente. Para ter ideia, nós temos unidades que você tem, por exemplo, entre uma loja aqui de São Paulo, uma loja de Minas, tem 1.200 SKUs distintos. Então, dependendo da loja, dependendo da região, sim, mas imagina, nós temos loja no interior do Nordeste, loja dentro do Norte do Brasil, onde alguns itens aí eles nem são até conhecidos, assim como nós temos produtos lá que são totalmente desconhecidos aqui. Essa questão da adaptação do sortimento para estar regionalizado é algo, como a gente já tem destacado, que nosso time da área comercial trabalha muito forte para que estejamos atendendo os clientes conforme aquela região. Obrigado, Belmiro. A próxima pergunta do Thiago Nobre. Ele é da Vivo. Que ele pergunta, né, assim, segurança de informação, né, a gente tem visto uma série, né, obviamente, tecnologia, né, para fazer uma analogia, né, despesa é igual unha, você tem que estar cortando sempre, então você sempre está investindo para cortar despesa. Tecnologia de informação é investimentos constantes da companhia, seja principalmente na questão de escalabilidade, uma vez que a companhia ela sai da quantidade de lojas que tinha. Para que tenha uma ideia, né, nós devemos gerar hoje, para dentro de linha de banco de dados, mais de 100 milhões de registros por dia. Né? Obviamente, no fato de não ter operação, também não ter um site e-commerce, já dá um nível maior de segurança, mas uma série de investimentos, seja na segregação de acesso, segregação de banco de dados, a computação em nuvem, e uma série de outros protocolos que estão sendo feito, né? Houve investimento pesado da nossa parte, né? Na medida que esse tema ganhou relevância no mercado, a gente viu o desconforto que uma série de empresas passaram com sequestro de dados, né? Então, isso fez com que, assim, não dá para afirmar nesse tema, falar, olha, estou perfeito, não tenho chance nenhuma de alguém nos atacar, que até que boa parte desses ataques, muitas vezes, eles partem até por dentro, né? Há uma cooptação, muitas vezes, de colaboradores através, né, da Dark Web, e aí você
tem esse nível de risco, mas o nível, assim, passamos por uma série de aprimoramentos. Esse ano vai ser feito um novo penetration test, né? Tem 3 empresas externas que seria referência no mercado em termos de segurança que está nos auxiliando nesse sistema. Obrigado, Belmiro, pela resposta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Belmiro, por favor. Bem, muito obrigado, né? Obrigado ao pessoal que perguntou, ao pessoal que nos assistiu, né? Como considerações finais, né? Primeiro, agradecer o time do Assaí, né? Tudo isso que foi feito no cenário, né, desafiador que nós tivemos, né? Pela pandemia, né? Muita gente teve que trabalhar em home office, quantidade de abertura de loja fez com que, né? Pela capilaridade de todo o Brasil, fez com que muita gente teve que viajar por bastante tempo, se dedicar, então o time conseguiu superar resultado. Agradeço ao nosso time, aos nossos colaboradores das mais diversas áreas pelos números, vocês que são os responsáveis, né? Também nós tivemos um apoio muito forte de parceiro das construtoras ao longo do ano passado, de fornecedores nossos, então há um conjunto, né, de, não somente da companhia, né, mas de empresas que prestam serviço para nós, para que nós pudéssemos estar entregando hoje, mostrando os números de 2021, que dentro da nossa própria avaliação, uma avaliação muito positiva, né? O Assaí ele está na sua melhor fase. Temos esse ano pela frente, né, um projeto de bastante desafio, né, que também, mas é de mudança até de posicionamento do mercado alimentar. Nós acreditamos que esse movimento feito pelo Assaí de aquisição das lojas do Extra é um dos movimentos mais importantes feito no mercado alimentar brasileiro, né, nos últimos anos. Então, isso vai permitir também com que sejam os investidores da companhia, né, os nossos acionistas, os colaboradores, né, ser um ciclo muito positivo em termos de aproveitar um momento que talvez seja um pouco mais desafiador em termos de economia, mas foi em período difícil que a companhia sempre cresceu. Um modelo de baixo custo, um modelo de negócio, ele se beneficia nesse período, onde vai ter uma busca por preço, então nos permite, né, dar confiança, né, seja o trabalho e a garra do time, nos dá confiança para buscar esse desafio e estar convicto da realização de que nós vamos dar um importante passo, né, avanço a tornar a marca Assaí mais conhecida, mais participativa em várias camadas sociais e chegar dentro dos alvos que a gente estipulou para 2024, em número de lojas, em faturamento e em resultado. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. A videoconferência de resultados referentes ao 4º trimestre de 2021 do Assaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.